Vamos dar início, então, ao período da tarde, agora da jornada, que é coordenado pelo Laboratório Sujeito e Corpo, esse período da tarde. De manhã, o Cronos, que fez toda aquela apresentação sobre psicologia, psico-oncologia, e agora à tarde é o grupo SUCOR, Sujeito e Corpo. Serão apresentados casos clínicos e conferências com foco em psicossomática, sob a coordenação do professor Dr. Avelino. Eu quero chamar agora para compor a mesa o professor Dr. Guilherme Borges Valente, o professor Dr. Milton Delanina e a Natália, que vai mediar essa mesa. Oi, gente, boa tarde. Então, estamos dando início à segunda etapa da jornada. Meu nome é Natália, eu sou mestranda aqui no Instituto de Psicologia e membro do Laboratório SUCOR. E vou estar mediando a mesa com o título Repercussões da intervenção psicológica em pacientes com síndrome do intestino irritável. O professor Dr. Guilherme Borges Valente, ele é psicólogo, mestre e doutor em psicologia clínica pelo IPUSP, professor do curso de Psicologia da Uninove e membro do Laboratório Sujeito e Corpo do IPUSP. O professor Dr. Milton Delanina, ele é psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Não tá. Aperta o botãozinho. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite feito pelo SUCOR. É uma honra participar aqui da jornada, desse laboratório do qual eu faço parte, e poder dividir novamente a mesa com o professor Milton Delanina, numa apresentação de um recorte da minha tese de doutorado, que tem o nome de Repercussões da Intervenção Psicológica em pacientes com síndrome do intestino irritável. E por que síndrome do intestino irritável? Porque essa patologia, ela faz parte de um grupo de doenças denominadas doenças gastrointestinais funcionais. E corresponde a um grupo bem interessante, pois conforme os estudos afirmam que o estresse psicológico exacerba os sintomas gastrointestinais, tanto em indivíduos saudáveis como em pessoas que têm uma doença gastrointestinal funcional, mas com esses últimos de uma forma muito impactante. Fatores psicossociais modificam a experiência e o comportamento da doença, tanto no que diz respeito à intensidade, frequência e recorrência dos sintomas, assim como a busca por ajuda médica. Há uma alta associação de perturbações psicológicas. Então, vamos encontrar scores altos de ansiedade, de depressão, de problemas de sono, principalmente naqueles com síndrome do intestino irritável. E condições pessoais insatisfatórias são bastante colocadas por esses pacientes, relacionadas ao início ou ao agravamento de sintomas, como perda de relacionamentos, perdas de emprego e outras situações que são pessoalmente estressantes para esses indivíduos. Então, a gente verifica que é um grupo de patologias em que não há uma alteração bioquímica ou uma lesão anatômica que, nos exames, justifique os sintomas apresentados, apesar de serem sintomas muito importantes, mas que dizem que fica de uma forma bastante evidente essa relação entre mente e corpo. Então, falando mais propriamente da síndrome do intestino irritável, diz respeito a uma alteração
na motilidade intestinal, tanto constipação como diarreia ou uma mistura dos dois. Então, estamos falando daquelas situações em que a pessoa fica mais de semanas sem conseguir evacuar, ou que evacua 3, 4, 5, até mais vezes no mesmo dia, isso num período de meses, anos, às vezes até décadas. E não está associada a nenhuma anormalidade bioquímica, nenhuma lesão, nenhuma questão sorológica. Ou seja, não há uma base que se encontra nos exames patológicos. E para a gente ter a noção da dimensão disso, a prevalência de 3 a 25% na população geral. E essa diferença de prevalência, pois é um diagnóstico que é difícil de ser feito, geralmente feito por exclusão, e o que leva um certo tempo. E chega a corresponder a quase 50% das consultas em gastroenterologia. E para a gente ter uma noção da participação de fatores que entram na fisiopatologia, na patogênese, melhor dizendo, dessa síndrome, a gente vai encontrar elementos do início de vida, como genética, como ambiente familiar, contexto social, e que esses fatores eles vão interagir com fatores relacionados a aspectos psicossociais, como estresse, como estado psicológico, personalidade, mecanismos de defesa, estados emocionais, que também vão se relacionar com aspectos fisiológicos relacionados à motilidade intestinal e às sensações, e que se comunicam, há uma comunicação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico. Então, do conjunto desses diferentes fatores que eles vão atuar para que surja, então, esse fenômeno da síndrome do intestino irritável, que vai direcionar tanto os sintomas quanto o comportamento relacionado à doença. Veja que estamos falando de uma soma de fatores, não de uma relação de causa e efeito. Agora, entrando no que diz respeito aos fatores psicológicos, que foi o foco da minha pesquisa, há duas perspectivas em psicanálise que procuram compreender esse fenômeno da somatização. A primeira perspectiva do déficit, que é trazida pela Escola de Psicossomática de Paris, que vai falar que surge em virtude de traumas sucessivos ou um fluxo contínuo de tensão. O psiquismo não consegue organizar adequadamente diante de um distúrbio, levando a uma deficiência dos processos mentais e uma dificuldade na mentalização da emoção. Uma outra perspectiva, a do conflito, que é trazida pela Joyce McDougall, ela vai falar que a reação psicossomática é desencadeada por um fracasso da dispersão da tensão gerada por esse estado emocional. Então, de forma que o ego ele ejeta do psiquismo esse afeto que é intolerável. Então, reduz o afeto à sua expressão somática. Por mais que sejam perspectivas diferentes de compreensão desse fenômeno, o que é importante e o que se repete nessas duas perspectivas diz respeito ao comprometimento da capacidade de simbolização. Apenas para a gente entender o que quer dizer essa capacidade de simbolização, diz respeito à capacidade de produção de representações mentais. Então, é quando a excitação ela ascende ao psiquismo, se associa a algum afeto e há uma cadeia de representações como forma de que aquela excitação possa atingir a sua meta pulsional. Então, estamos falando da transformação de um impulso somático que vai ganhar uma representação, um elemento psíquico. Então, passa a fazer parte do nosso universo psicológico. Então, o problema estaria nessa passagem, no comprometimento dessa capacidade de transformação de um impulso somático em um elemento psíquico. Então, o objetivo dessa pesquisa foi verificar se o atendimento clínico psicológico, baseado na técnica da psicoterapia breve operacionalizada,
com ênfase na promoção da capacidade de simbolização, pode contribuir para a melhora dos sintomas no quadro clínico de pacientes com síndrome do intestino irritável. Então, o método foi dividido em 3 momentos. Inicialmente foi feito um psicodiagnóstico, em que eu utilizei uma entrevista semidirigida para colher a história de vida da participante. Um teste projetivo, utilizei o TAT de forma reduzida, para se verificar a dinâmica psíquica. E também estabeleci a CISDAL, que vai me dar um parâmetro da adaptação da participante e os critérios para eu me basear a minha intervenção psicológica. Também foi feito um questionário referente à condição clínica da síndrome do intestino irritável, que diz respeito à manifestação dos seus sintomas, para eu ir fazer esse acompanhamento conforme foi havendo as intervenções. Um segundo momento foi a psicoterapia breve, que ocorreu em 12 sessões, e, ao final, foi aplicado um novo questionário de avaliação da condição clínica. 6 meses após o término da psicoterapia breve, foi feita uma reavaliação para ver como que os impactos da psicoterapia se permaneceu ao longo do tempo, se foram consistentes, se trouxe ganhos reais para o paciente. Então, foi aplicado novamente o teste projetivo, feito uma nova CISDAL, e foi aplicado novamente um outro questionário de avaliação clínica. Assim, a gente pode ter um acompanhamento do aspecto psicológico e do aspecto somático. Aqui tem a apresentação do caso clínico. Como são muitas informações, eu vou ler rapidamente o caso para a gente ir acompanhando. Aqui eu apresento a matriz gráfica em que vocês vão conseguir encontrar alguns conflitos que vão aparecer aqui na minha leitura, para ajudar a acompanhar aqui o caso. Então, trago a Fernanda, uma paciente de 42 anos, que há 8 anos apresenta os sintomas gastrointestinais, mas foi diagnosticada apenas há 2 anos atrás. Bom, vamos lá. A mãe da Fernanda morreu quando ela tinha 4 anos de idade. Isso desencadeou uma série de mudanças em sua vida. A sua mãe era tida como o pilar da família, e com seu falecimento, a família se desagregou. Os irmãos foram saindo de casa, e a Fernanda ficou sozinha com o pai e a irmã mais nova. Aquilo que a Fernanda conhecia como família se desfez. Não obstante a perda da mãe, ela foi obrigada a assumir responsabilidades que antes era da sua mãe, de cuidar da casa, da irmã mais nova e do pai. Foi retirada da escola, impedida de sair de casa, teve que abrir mão da sua infância e dos seus desejos. Sem oportunidade de ser acolhida em seu sofrimento com a perda da mãe, o luto precisou dar lugar a uma responsabilidade, na qual Fernanda enfrentava o desamparo, impotência e solidão. O luto pela morte da mãe não pôde ser realizado. No lugar da falta dessa mãe, Fernanda se colocou no lugar dela. Precisou abrir mão de si para suportar o abandono de ser uma criança de 6 anos, desamparada, com fome, confinada numa casa com obrigações e deveres de um adulto. Não pôde ser criança, adolescente, mulher e nem mãe. No TAT, o conflito entre os impulsos e obrigações foi recorrente e a repressão também foi intensa e constante. Quando a repressão não consegue conter a angústia, Fernanda apela para a fantasia de uma família unida e feliz, no qual todos os seus esforços em conter os seus impulsos seriam justificados. A responsabilidade para uma família unida e feliz é assumida, mesmo à custa da diminuição da integração do ego, recorrendo a defesas mais primitivas, como a despersonalização e a fantasia. Se o desejo era de uma família unida e feliz, a realidade se mostrava diferente. Com os seus irmãos saindo de casa, constituindo outras famílias e enfrentando as suas dificuldades.
E quanto mais Fernanda percebia esse afastamento das suas irmãs, maior era a sua angústia, pois ela se dava conta do seu vazio afetivo. Assim, mais intensamente, ela pegava essa fantasia de família unida e feliz, mesmo que para isso ela tivesse que sacrificar a si mesma. Desesperada, ela tenta viver o sofrimento das irmãs por não suportar viver a própria dor, na medida em que ela passa a se preocupar tanto com as irmãs, sentindo-se na obrigação de cuidar delas, que então ela organiza a sua vida em função das dificuldades das irmãs. Mas essas irmãs não correspondiam à expectativa da Fernanda, tanto no que se refere a partilhar essa fantasia de família feliz, como em retribuir aquilo que Fernanda direcionava a elas. Ela exigia eterna gratidão das irmãs em nome de dos sacrifícios que ela teria feito em nome da família. Mas se a Fernanda fazia mais do que lhe cabia para ajudar as irmãs, sentindo-se responsável, elas se comportavam de maneira omissa, na perspectiva da Fernanda. Então, a conta afetiva não foi feita para fechar nunca. Fernanda sempre dava mais do que recebia, com a fantasia de que, assim, essas irmãs nunca a abandonariam. Porém, não funcionou. Há 2 anos, ela precisou fazer um procedimento cirúrgico, e ela esperava que as irmãs fossem visitá-la no hospital e acolhê-la nesse momento. Porém, as irmãs não foram. Então, o conflito entre o afastamento afetivo em relação às suas irmãs e essa fantasia de família unida e feliz ficou mais proeminente. Assim, ela teve de enfrentar de forma mais consciente de que a fantasia que ela passou a vida inteira tentando manter não se sustentava diante da realidade. O desejo de receber cuidados, atenção e gratificação se fez mais evidente com o afastamento das irmãs, o que remonta à experiência da perda de sua mãe. Esse estado de receber cuidados, característico do funcionamento parasimpático do nosso sistema nervoso, possivelmente levou a um hiperfuncionamento intestinal, expressando pelo corpo a sua depressão. Dessa forma, temos Fernanda numa condição psicológica mais comprometida, tornando-se um fator psicológico importante que compõe o quadro emocional na qual as manifestações somáticas ocorrem. Não obstante, há 2 anos, foi diagnosticada com síndrome do intestino irritável. Veja uma relação entre os eventos de vida. O conflito entre a realidade e o desejo de uma família unida e feliz, tal como ela havia experimentado antes da morte da mãe, acompanhou Fernanda ao longo de sua vida, assim como a contenção dos seus impulsos em função das responsabilidades assumidas. A ansiedade da perda dos objetos representados por suas irmãs e dessa fantasia de família foi o motor de toda essa dinâmica que teve origem com a morte de sua mãe, sendo constante e intensa, chegando ao ponto de diminuir a integração egóica e levar à despersonalização, conforme apresentado no TAT. Apresenta, portanto, elevado nível de ansiedade, elevando histórico de depressão, insônia, bem como gastrite, hipertensão, inflamação do duodeno, refluxo, síndrome do intestino irritável, patologias que têm um fundo emocional muito importante e muito evidente na manifestação dos sintomas. Então, aqui vemos na matriz gráfica a situação, problema nuclear que foi estabelecido foi o luto não elaborado pela perda da sua mãe. Que isso vai levar a uma outra situação, problema, que diz respeito a assumir a responsabilidade pela família, evitando e negando lidar com a própria falta. Essa ansiedade dessa condição vai interferir na sua saúde, de forma que ela não consegue conter a angústia e surgem os sintomas somáticos. Esses problemas de saúde a impedem de trabalhar, pois ela ficava a manhã inteira evacuando no banheiro, chegava a evacuar 5 vezes numa mesma manhã. Isso também levou ao isolamento social, isso que ela deixou de sair de casa em função dessa condição.
No psicodiagnóstico inicial, vamos encontrar que a capacidade de simbolização é predominantemente fraca, de forma que apresenta um pensamento concreto, descritivo e com dificuldade de expressar seus afetos, fundamentalmente pela excessiva repressão dos seus impulsos e um ego frágil em manter a sua integração. A repressão dos seus instintos se intensificava a ponto de levar ao comprometimento da capacidade de simbolização. E quando essa capacidade se desenvolvia, girava em torno dessa complicada temática familiar. Após a intervenção, e 6 meses após o final dessa intervenção, ela ainda apresentava uma capacidade de simbolização comprometida, em função do seu ego frágil, manter sua organização. Porém, as questões referentes à família já não tinham mais esse potencial de desorganização da sua dinâmica mental, como era anteriormente. Então, o ego apresentou maior fortalecimento em relação à aplicação anterior, com maior consciência das suas condições, da percepção dos abusos e dessas responsabilidades, e com desejos de mudança. No que diz respeito à condição clínica, à manifestação dos sintomas, antes da psicoterapia, ela apresentava dores com intensidade forte, ocorrendo a cada 2 ou 3 dias, com frequência de evacuações de uma vez por dia. E quando entrava em crise, passava 2 a 3 por alguns dias. Em alguns momentos, chegavam até a 5 vezes por dia, quando ela entrava numa crise mais profunda. Imediatamente após a psicoterapia breve, a intensidade das dores caiu para moderada, a cada 2 ou 3 dias. E a frequência das crises também caíram bastante, ocorrendo de uma forma muito esporádica. 6 meses após, a intensidade das dores eram fracas, ocorrendo a cada 5 dias, e a frequência das evacuações ficou em 1 vez por dia, e as crises já não mais ocorriam. Vejo que há um impacto importante na condição clínica dela. Então, alguns aspectos psicodinâmicos que são interessantes da gente discutir. Vejo que as questões familiares que a Fernanda trazia tinham um impacto muito grande na sua dinâmica mental. Essa responsabilidade que ela assumia em função da sua família. E isso ao custo dos seus próprios impulsos. Então, ela reprimia os seus impulsos para atender às demandas dessa família. E isso chegava de tal forma que levava a um comprometimento da sua capacidade de simbolização, que era acompanhado pela diminuição da integração do ego. Então, a gente vai encontrar uma pessoa que está, de uma forma recorrente, numa situação de estresse, em que a tensão desse estado emocional não conseguia encontrar alívio e permanecia, então, no seu corpo de forma cronificada. Há uma diferença que a gente precisa fazer, porque numa leitura superficial a gente poderia falar, então, que o luto não realizado por ela que estaria causando os seus sintomas. Mas há uma diferença entre aquilo que é representado e aquilo que é expressado, que vale a pena a gente falar. Quando a gente fala que uma emoção é representada no corpo, a gente fala de que um significado está aparecendo num outro contexto, numa relação de causa e efeito. Então, o conflito psicológico está sendo representado pelos seus sintomas. E que, entendendo o significado psicológico desses sintomas, a gente pode chegar no conflito e, dessa forma, fazer esse alívio da tensão, que é um mecanismo próprio da histeria de conversão. Mas o que a gente encontra na Fernanda é que os seus sintomas não aliviam a sua ansiedade. E, através do psicodiagnóstico, a gente verifica que, na verdade, há um rebaixamento de processos mentais, e não toda aquela riqueza simbólica que seria próprio de um caso de conversão histérica. Então, quando a gente fala que uma emoção está sendo expressada no corpo, a gente está falando da própria descarga da excitação somática
no corpo, a própria expressão da emoção no corpo, através do seu concomitante somático. Então, a gente vai encontrar, na medida em que a expressão psicológica daquela emoção se encontra impossibilitada, a expressão somática vai continuar sendo desencadeada. Então, a gente está falando do mecanismo próprio da somatização. E essa compreensão é importante porque isso direciona a forma com que a gente vai fazer a intervenção psicológica nesses pacientes. Então, vemos a Fernanda que assumiu o lugar da mãe buscando compensar a família pela perda, responsabilizando pelas irmãs para que não abandone, para ela própria não reviver esse sentimento de desamparo. Então, vamos encontrar, de um lado, um desejo que ela traz por acolhimento e por ser cuidada. Porém, e esse desejo que leva a essa busca pelas irmãs. Porém, esse desejo também a faz retornar àquela sensação de desamparo que vem da perda da sua mãe. Então, estamos vendo um conflito bastante importante que se estabelece, mas um conflito tão intenso que ela não é capaz de elaborar essa situação emocional. Então, o que temos é um estado emocional desencadeando uma ativação desadaptativa do sistema parasimpático, uma vez que essa emoção não consegue encontrar um alívio, pois a via psicológica encontra-se impossibilitada. Então, se o concomitante psicológico não pode se desenvolver, encontrar o alívio do afeto, o concomitante somático permanece ativo, expressando no corpo uma atividade parasimpática de diarreias. Sobre a repercussão na dinâmica psíquica, teve dois grandes desafios. Primeiro, é a construção de um sentido de uma psicologia, de uma psicoterapia para os seus sintomas orgânicos, pois a paciente, naturalmente, não conseguia encontrar um sentido para isso. Então, o primeiro passo foi justamente fazer esse trabalho de construção dessa demanda. Inicialmente, através da associação entre os estados emocionais e os sintomas. Então, quando você fica nervosa, o que acontece com os seus sintomas? Ela fala, quando eu fico nervosa, então os meus sintomas aumentam bastante. E aí eu vejo que eu vou no banheiro mais vezes e eu evacuo mais vezes. Então, foi proposta uma psicoterapia para aquilo que a estaria deixando nervosa. Mas, ainda assim, precisava de consolidar essa demanda psicológica. Isso foi feito através da entrevista semidirigida, em que, pela história de vida, ela pôde revisitar alguns eventos, pôde relembrar situações em que ocorriam essa responsabilidade, essa omissão por parte das irmãs, e entrar em contato de uma forma mais direta entre os eventos de vida e a manifestação dos seus sintomas. Então, ela pôde construir, a partir daí, um sentido, uma demanda psicológica própria para ser submetida a uma psicoterapia. O segundo desafio, então, foi como trabalhar em psicoterapia questões que haviam um comprometimento da capacidade de simbolização. Para isso, então, foi utilizado um psicodiagnóstico, que permitiu ver o funcionamento mental, interpretação teorizada, para construir um sentido a partir da história de vida da pessoa, a situação problema nuclear como foco da psicoterapia. Isso pôde permitir, ao longo da psicoterapia, a elaboração psicológica das suas emoções. Então, veja que ela passou a apresentar maior consciência a respeito das suas próprias condições e desejos, no enfrentamento mais realístico dos conflitos referentes às questões significativas, uma utilização menos intensa das repressões. Então, a elaboração dessa situação-problema, a elaboração do luto pela perda da mãe, isso trouxe uma melhor simbolização referente a essas questões familiares. No que diz respeito às repercussões no quadro clínico da paciente, essa promoção da capacidade de simbolização
da emoção que ela estava vivenciando, isso trouxe ganhos, trouxe melhora na manifestação dos seus sintomas, como foi apresentado pelas condições clínicas. E um dado importante que, mesmo diante de uma situação estressante para ela, em que ela descobriu que o marido estava tendo uma outra mulher, ela então entrou com uma situação de divórcio, uma situação particularmente estressante, ela voltou a apresentar crises, mas numa intensidade e numa frequência menor do que ela tinha antes da intervenção psicológica. Isso ficou apenas por um certo tempo, e logo em que ela conseguiu organizar a sua situação, essas crises passaram e ela pôde, então, voltar a apresentar aquela condição clínica mais estável e mais tranquila. Então, veja que houve um ganho no que diz respeito à sua capacidade de enfrentamento e a possibilidade de manter essa integração do ego. E as melhoras nos sintomas representaram mudanças significativas nesse quadro clínico, pois estamos falando de uma paciente que há 8 anos apresentava esse quadro clínico de sintomas gastrointestinais, e há 2 anos que ela foi, de fato, diagnosticada. E o período dessa intervenção psicológica, que ocorreu junto com a intervenção médica, que não deixou de ser realizada, essa conjunção dessas formas de tratamento trouxe ganhos significativos para a condição clínica dessa paciente. E um dado importante que é a síndrome do intestino irritável, ela tem essa tendência à cronificação, com tratamento difícil, e as respostas aos medicamentos costumam ser muito baixas. Então, de fato, pôde ser verificado que houve um ganho significativo, não só no que diz respeito ao quadro clínico dessa paciente, mas também na sua condição psicológica, através da promoção da capacidade de simbolização. Então, como considerações finais, levando em conta esse funcionamento psicológico associado à somatização, a comprometimento da capacidade de simbolização, a técnica da PBO, da psicoterapia breve operacionalizada, mostrou-se eficiente, com um atendimento breve, focado, que permite um psicodiagnóstico e o uso de uma interpretação teorizada. O trabalho de elaboração da demanda com a participante permitiu ela construir um sentido psicológico para um atendimento clínico psicológico, para justamente ela conseguir ter aquela adesão necessária, aquela demanda psicológica para ser submetida a um atendimento psicológico. E, dessa forma, suas questões psicológicas poderem ser trabalhadas. E o desenvolvimento do processo terapêutico possibilitou a elaboração psicológica desses estados emocionais, através da percepção de afetos, enfrentamento dos conflitos, nessa melhora na capacidade de percepção das suas próprias condições, de forma que aumentou a sua capacidade de simbolização, de forma que aquele estado emocional, no que diz respeito ao luto não elaborado pela sua mãe, pôde, então, dessa forma, ser elaborado e a emoção ser aliviada. Então, dessa forma, eu encerro minha apresentação aqui. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou passar o microfone para o Milton. Obrigado. Beber um pouquinho de água. Claro, eu vou botar água para você. Só segura aqui que eu vou pegar para você. Acho que eu vou sentar. Pode ficar à vontade. Ai, desculpa.
Guilherme, eu quero agradecer sua apresentação. Obrigada. Vou passar para o Milton Delanina falar. Tá, obrigado. Uma cópia do texto para você acompanhar. Bom, boa tarde. Eu fico muito contente de estar aqui mais uma vez. Eu conversando com o Guilherme, ele me dizia que nós tínhamos trabalhado juntos. Me parecia muito menos tempo, mas foi há 5 anos atrás, Guilherme, depois que você tinha apresentado o trabalho de mestrado, né? Então, quando eu recebi o convite que me foi feito de compartilhar novamente desse espaço, não só pela alegria de estar junto com meus amigos, doutora Avelino e doutora Elisa Maria, Elisa, de vez em quando esses brancos. Além da alegria de compartilhar com eles esse espaço, também a satisfação de poder entrar em contato novamente com os trabalhos de Guilherme. Só que eu me deparei com uma questão, quer dizer, como que eu ia trabalhar em cima de um texto. Ele me permitiu que eu entrasse em contato com o texto resumido que ele tinha elaborado. Como eu iria entrar em contato com esse texto sem eu ter um conhecimento psicanalista que eu sou e exerço, a técnica psicoterapêutica que ele propunha e com a qual ele trabalhou, que é a psicoterapia breve, a qual eu não tenho experiência. Então, de alguma maneira, pensei em estar trazendo para vocês não alguma coisa que traga um enfoque psicanalítico ou uma compreensão psicanalítica em si mesma, mas que trouxesse, de alguma forma, principalmente, uma certa descrição do que eu pude experimentar no contato, de alguma forma, e o que me trouxe, em termos de compreensão, o contato com o texto e com o trabalho do Dr. Guilherme. Então, meus comentários se dirigem muito mais a poder, de alguma forma, refletir sobre aquilo que gerou em termos de representações conceituais, inclusive, a partir desse trabalho dele. É um comentário sobre o trabalho do Dr. Guilherme, não é uma proposta de, dentro de uma visão psicanalítica, enfocar a questão que é trazida como problemática da paciente. Bom, visto isso, os meus agradecimentos aos professores Elisa Maria e Avelino por estar aqui no dia de hoje, agradecimentos ao Dr. Guilherme pela oportunidade de participação através dos comentários ao seu excelente e interessante trabalho de pesquisa, assim como pelo contato prévio permitido ao texto do mesmo, onde eu pude entrar em contato com muitos detalhes que acredito que hoje foram ventilados também na exposição didática que ele nos fez. Vou começar, então, lendo o texto. Psicanalista gosta de ler texto. E eu sempre achei que sobrecarrega tremendamente quem escuta, né? Espero que, de alguma maneira, eu consiga transformar um pouquinho isso de forma que não fique tão tedioso, de alguma forma, dentro da minha leitura. Como autor, e citado no presente trabalho do Dr. Guilherme, o psicanalista francês Pierre Marty
um dos fundadores, na década de 1960, da Escola Psicossomática de Paris, declara, logo de início, no capítulo 1 de seu livro A Psicossomática do Adulto, 1990, que, palavras de Pierre Marty, distinta da medicina, distinta também da psicanálise, da qual procede, e cujo campo de interesse amplia, a psicossomática hoje constitui uma disciplina em si. Essa clara distinção entre áreas de desenvolvimento do conhecimento sobre a natureza do ser humano, assim como os vértices que nos aponta, me permite iniciar meus comentários, visto que pretenderia que os mesmos possam aqui serem entendidos como intenção de aproximação interdisciplinar entre campos de investigação. A natureza do ser humano é muito complexa. Quando a gente, de alguma forma, se propõe a uma visão integrativa, como é a psicossomática, eu sempre acreditei que, de alguma maneira, isso demanda um esforço interdisciplinar. Dificilmente alguém, a partir de uma única disciplina, pode abranger tudo aquilo que, de alguma forma, essa questão nos traz. Então, eu fiquei também hoje muito satisfeito ao ver que na programação que vocês tiveram em contato, acho que no período da manhã, havia uma proposta interdisciplinar. Quer dizer, então gostaria que fosse entendido aquilo que eu estou trazendo aqui como um esforço nesse sentido de juntar alguma coisa da psicanálise com aquilo que o Dr. Guilherme pôde nos trazer, contribuindo, para que a gente pudesse entender a partir de uma psicoterapia de outra natureza, né? Isso não quer dizer que uma é melhor que a outra, ou que estejam competindo, mas que a gente pode utilizar ambas ou muito mais, de maneira que a gente possa ampliar a possibilidade de pensar sobre um problema complexo, né? Visto isso, antes devo me remeter a um breve lampejo de memória dos meus muito antigos tempos de estudante de medicina do 3º ano da faculdade. Coloca muitos anos nisso, de alguma forma. Ali, em uma aula introdutória sobre a semiologia em clínica gastroenterológica, um dileto, afável e inteligente professor, Dr. Meirelles, ensinava ao pequeno grupo onde eu estava existir uma relação entre distúrbios intestinais e vida emocional. A notícia, ou essa notícia, por incrível que isso hoje possa parecer a quem me ouve, causou-me grande surpresa na ocasião. No mínimo, tal reação da minha parte denotava o quão pouco observador eu era, já que bastaria ter vivenciado, como de fato fizera, o estresse de um terrível e competitivo vestibular, e todos que também fizeram vestibular sabem como é, né? Para ter auferido antes a verdade de tal relação entre o psiquismo e o funcionamento gastrointestinal. Imagine o que eu não devo ter sofrido, eu não me lembro totalmente, mas de sintomatologia gastrointestinal nessa ocasião. Por outro lado, surpreendia-me com o fato de que já passara mais de 2 anos no ensino médico, estudando anatomia, fisiologia, bioquímica, etc., sem nunca ter ouvido outro médico ou professor afirmar o que ouvira. Curioso também que quem me anunciara tal fato era um especialista em tubo digestivo e suas funções, e não um psiquiatra ou psicólogo. Não é tão estranho quando depois eu fiquei sabendo que o Dr. Meirelles fazia parte de um grupo que incluía nomes conhecidos na medicina da época, como o Dr. Agostinho Bettarello, ou o Dr. Pontes, que também era outro professor de gastroenterologia. Era um grupo de gastroenterologistas que tinham um enfoque psicossomatista. Portanto, contribuíram para que a gente, na Faculdade de Medicina, pudesse começar a estabelecer essas relações tão importantes. Recentemente eu li um texto sobre
professor, sobre a vida do professor Dr. Meirelles, que era uma pessoa muito afável, afabilíssimo, muito agradável, muito inteligente. E o texto mostra que ele, de alguma maneira, teve uma atividade muito grande na medicina. Formado em 1946, imagine, né? Ele foi um dos introdutores da endoscopia gastroenterológica no Hospital das Clínicas. O término dessa apresentação dele que eu li, diz que com o Dr. Meirelles acontece alguma coisa semelhante ao Chico Buarque de Holanda, que o pai do Chico Buarque de Holanda é mais conhecido por ser pai do Chico Buarque do que por ele mesmo, apesar de ser uma pessoa muito capacitada. O filho do Dr. Meirelles, um dos filhos dele, é Fernando Meirelles, um cineasta que fez filmes muito importantes, né? Cidade de Deus, Ensaios sobre a Cegueira, O Jardineiro Fiel, né? Então, isso já dá uma ideia, de alguma forma, que deve ter sido um contexto ambiental muito bom, o vivido por uma família como essa, né? De qualquer forma, por que eu conto isso daqui da minha vida? Não é porque a minha vida possa ser importante para a gente compreender os problemas gastrointestinais, no decorrer dos problemas emocionais. É que, de qualquer forma, talvez aí tenha se iniciado a centelha de curiosidade, a qual posso chamar de visão psicossomática, que tem me conduzido até hoje, tanto dentro da medicina, a qual já exerci, como na psicanálise, outro campo de interesse e ampliação, como fonte de conhecimento e método, e que me ajuda a pensar. Essa breve história tenho como prólogo a descrição da forma pela qual me aproximo, nesses dias atuais, do trabalho desenvolvido e criado como pesquisa pelo Dr. Guilherme. Apesar de tanto tempo decorrido na minha vida, ainda não fico impedido de experimentar surpresa e apreciação pelo que pude nele constatar. Mas, pelo contrário, parece, sobretudo, aqui surgir como corroboração e fortalecimento dos elementos de verdade que aquele outro antigo professor pudera inicialmente nos transmitir. Estou falando de duas experiências emocionais de contato com verdades científicas e aquilo que pode promover na gente. Essa seria a linha condutora que em ambos me apercebo, a disposição de ir ao encontro do que a verdade da ciência e curiosidade pode oferecer, sem que isso impeça outras linhas de pensamento também possíveis de ocorrer. Traçando com precisão uma linha de planejamento metodológico para a sua pesquisa, em uma linguagem clara e fácil de acompanhar, o autor nos coloca seguindo seus passos de pesquisador. Além de assim nos dispor para o segmento cronológico da investigação, também estabelece os limites entre sua linha de reflexão conceitual, possibilitada pelo método escolhido para a pesquisa, como ainda delimita o alcance do que pretende obter como dados possivelmente significativos. Se o campo onde transita nessa pesquisa é, como sabemos, a psicossomática dita psicanalítica, seu estudo e a forma de apresentá-lo também nos oferece uma ampliação ao pensamento investigatório em psicanálise. Ou seja, eu procuro assinalar aqui como o Dr. Guilherme está transitando ao escrever ou fazer essa pesquisa por áreas, por disciplinas como a psicossomática e também a psicanálise, porque, como dizia Pierre Marty, a psicossomática também é uma ampliação para a psicanálise, né? Assim como a psicanálise permite que tenha se desenvolvido o pensamento de psicossomática, a própria psicanálise cresce em conhecimento com a psicossomática. Nessa delimitação metodológica, o autor enfoca a restrição desejada nos campos da transferência e da livre associação. Esse aspecto, embora não tenha sido citado, me parece, Guilherme, na sua apresentação, você, no seu texto, deixa muito claro que, de alguma maneira, procurou não se utilizar da interpretação transferencial
dado que a metodologia que utilizava de tratamento era outra, de alguma forma, a psicoterapia breve. E que, por outro lado, também a livre associação não era empregada como método fundamental que é na psicanálise, né? Mas é uma associação muito mais induzida pelo trabalho que você proporcionou. Assim eu entendi, né? Depois a gente discute. Para que possa estudar especificamente o que pretende observar com a abordagem terapêutica da psicoterapia breve. Por outro lado, não deixa de ensejar o interesse pelo que a psicanálise tem desenvolvido nas áreas em crescendo da compreensão da simbolização e da relação econômica entre o potencial somático e o campo de representação. São interesses atuais da psicanálise. Portanto, vem contribuir para as observações que a psicanálise se interessa cada vez mais em realizar nos fenômenos do que Howard Levine denominou de imperativo representacional da natureza humana. Dr. Howard Levine é um psicanalista americano, se não me engano, de Massachusetts, se não me engano, que já esteve no Brasil. É muito interessante a leitura dele. Quando tiverem contato, eu estimularia a lerem, porque ele trabalha muito essa questão, digamos assim, de como o ser humano tem como característica quase que da espécie uma tendência, de alguma forma, a criar representações, né? Ele fala num imperativo representacional. De uma forma ou de outra, a gente está sempre procurando buscar fazer representações. O horário. Embora o Dr. Guilherme, a partir das discriminações realizadas entre a concepção de psiconeurose de transferência e as neuroses atuais, essas já inicialmente descritas por Freud e depois ampliadas por pesquisas como as realizadas pela Escola Psicossomática de Paris, opte em sua escolha de abordagem terapêutica por uma linha, por meio da psicoterapia breve, onde não se faz necessária a interpretação fundamentada na transferência, a importância que confere em seu trabalho ao conceito psicanalítico de afeto e sua relação com as representações o mantém, evidentemente, o tempo todo dentro dos fundamentos da psicanálise. Considero ainda muito interessante o resgate, em se tratando a afecção observada, a síndrome do intestino irritável, de uma patologia eminentemente ligada ao funcionamento, assim falado em medicina, neurovegetativo, que o autor faz das sempre valiosas contribuições, o resgate que ele faz, das valiosas contribuições de Franz Alexander, da Escola de Chicago, sobre as relações entre vida emocional e afecções vegetativas crônicas, utilizando a noção de concomitantes psíquicos e fisiológicos. Ao mesmo tempo que se mantém dentro dos conceitos psicanalíticos, a utilizar em seu raciocínio o conceito de afeto, o faz de forma como Joyce McDougall propõe, onde a afecção decorre da desafetação primitiva, consequente à defesa frente a angústias intoleráveis. Isso foi citado na apresentação, claramente, hoje, que o Dr. Guilherme nos fez. Em continuidade, gostaria de assinalar, como o autor, Dr. Guilherme, ao descrever a abordagem terapêutica realizada, baseia-se em conceitos preciosos na contemporaneidade das concepções psicanalíticas, particularmente o déficit de integração egóica e a restrição da capacidade simbolizante. Embora, a partir do diagnóstico psicodinâmico da cliente observada, a etiopatogenia dessas manifestações tenha sido considerada como decorrente de uma situação de luto infantil mal elaborada, creio ser importante também considerar como o diagnóstico projetivo do TAT foi utilizado para caracterizar essa estrutura de personalidade, a qual poderia ser sugestiva que, prévia a importante perda e desamparo devido ao falecimento da mãe, poderiam ter ocorrido dificuldades mais precoces ainda na formação do self. Porque essa pessoa, de alguma maneira, frente, de alguma maneira, a um luto não elaborado, desenvolveu esse tipo de problema, de alguma forma.
enquanto que outra pessoa talvez desenvolvesse qualquer outra forma de expressão, que não através do corpo. Será que não haveria previamente o problema tido tão grave com a perda da mãe? Ela não teria tido alguma situação prévia a essa, principalmente no início da formação do self, que possa ter contribuído para que isso, de alguma forma, se instaurasse dessa maneira? É um pouco a pergunta que se faz, né? Acredito aqui ser valioso lembrar a concepção winnicottiana de desenvolvimento emocional primitivo, onde aquele autor considera 3 movimentos vivenciais que caracterizam desde o nascimento e ao longo de toda a vida a constituição do self, sendo então nomeados a partir de uma situação inicial fundamental de não integração. Para o Winnicott, todos nós começamos numa situação de não integração, não é desintegração, é não integração. A partir disso, vão surgir fenômenos psicossomáticos que, de alguma maneira, são a integração ao longo de toda a vida, é um esforço que realizamos ao longo de toda a vida, a personalização, também chamada imaginação elaborativa do soma, e a realização. Vale ainda lembrar que, para o Winnicott, a manifestação de uma somatização, seja na infância ou no adulto, indicaria, acima de tudo, uma não integração entre o soma e a psique, com excessivo investimento na mente e quase nenhuma elaboração da demanda somática. Finalmente, porque eu acho que eu estou esticando demais, de alguma forma, finalmente, sem me alongar em demasia, e tão somente, talvez, para servir de estímulo para uma conversa participativa sobre os efeitos terapêuticos de uma psicoterapia, até mesmo em psicossomática, coloco em pauta a concepção pós-bioniana de identificação projetiva na configuração do campo transferencial e a importância do ambiente ressaltada por Winnicott nos processos de elaboração do self. Nessa investigação realizada pelo Dr. Guilherme, destacou-se para mim como fonte de atenção em seu texto o que acredito ser possível relacionar com os conceitos acima citados. Aqui transcrevo em suas próprias palavras o citado trecho, palavras do Dr. Guilherme no texto que ele pôde me ceder e que me permitiu entrar em contato com o trabalho dele. Há um trecho que ele escreve de uma forma muito interessante, muito boa, que diz: foi realizado um trabalho no qual Fernanda pôde entrar em contato com os estados emocionais relacionados com a situação problema nuclear, os quais tinham seus concomitantes psicológicos comprometidos. Esse contato foi feito num ambiente de acolhimento e suporte, possibilitando a sua expressão num contexto terapêutico e, assim, a elaboração psicológica desse estado emocional, através da percepção afetiva, construção do sentido e enfrentamento dos conflitos, numa postura do terapeuta de maternagem dos afetos e suporte egóico. Desse modo, Fernanda pôde se utilizar de seus recursos psíquicos para construir representações mentais e significados afetivos para esses estados emocionais, desenvolvendo assim seus concomitantes psicológicos toleráveis ao ego. Além da clareza do texto, eu gostaria de ressaltar o que ele escreve: contato com os estados emocionais, ambiente de acolhimento e suporte, contexto terapêutico, percepção afetiva, construção do sentido e enfrentamento dos conflitos, postura do terapeuta de maternagem dos afetos e suporte egóico. Portanto, ainda que a abordagem terapêutica possa ter evitado o investimento interpretativo em situações transferenciais, pôde privilegiar uma função continente, como vemos neste trecho, o que não nega a possível função de transformações afetivas representacionais inconscientes. Estas são passíveis de ocorrer por meio de identificações projetivas em um campo transferencial, facilitado por um ambiente de acolhimento e suporte egóico. Assim como a maternagem dos afetos também poderia ter favorecido a articulação inconsciente entre representações de coisa e aquelas de palavra. Resta discutir
se a brevidade do tratamento poderia ser suficiente para transformações estruturais de tal monta. De qualquer maneira, se destacam nesse trabalho a função receptiva do terapeuta, assim como uma intenção de construção compartilhada com a cliente, o que aproxima a forma de intervenção descrita daquelas praticadas na atualidade psicanalítica em várias instâncias pré-simbólicas. Agradeço a oportunidade oferecida para aqui ter tentado esboçar essa troca de reflexões, em um contexto científico tão bem organizado pelo autor, pesquisador, Dr. Guilherme Borges Valente, o qual, por si só, pela forma que ele estruturou, me favoreceu um ambiente de estímulo à curiosidade e esforço de articulação. Obrigado. Antes de abrir para perguntas... Eu queria pedir desculpas por não ter cometido um engano. Eu não agradeci, doutora Natália, pela coordenação que está nos fazendo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Antes de abrir o espaço para perguntas, eu vou convidar o Guilherme para fazer algumas considerações frente a essa riquíssima fala do professor Milton Delanina. De fato, uma apresentação bastante rica do professor Milton, em que acho que uma apresentação que contribui para a ampliação do conhecimento. Então, é algo bastante, muito louvável, é algo bastante interessante. E, pois, nos comentários do professor Milton, pôde até esclarecer para mim alguns pontos que ele ressaltou na sua fala, que me ajudou a ampliar até a ampliar a compreensão do caso. Quando ele fala em que a abordagem terapêutica possa ter evitado o investimento interpretativo em situações transferenciais, pôde privilegiar uma função continente. Mas, posteriormente, ele fala: essas são passíveis de ocorrer por meio de identificações projetivas em um campo transferencial, facilitado por um ambiente de acolhimento e suporte egóico, assim como a maternagem dos afetos que poderia ter favorecido a articulação inconsciente entre representações de coisas e aquelas de palavra. Ao ler isso, me lembrou o Winnicott, quando ele fala sobre a função materna, de como, num contexto terapêutico, o terapeuta ele se coloca como um substituto de uma mãe, na medida em que ele possa fazer com que esse terapeuta tenha uma função continente de maternagem dos afetos, de elaboração psicológica daquilo que a criança está sentindo. E a partir dessa relação mãe-bebê favorável, então o bebê ele pode ir em rumo ao seu desenvolvimento emocional e o seu desenvolvimento psíquico. Na medida em que estamos falando de um funcionamento pré-simbólico, no que diz respeito à manifestação das somatizações, no qual não há incidência da palavra, não há incidência
de um concomitante psicológico para aquele estado emocional, então o terapeuta faria esse trabalho de maternagem, faria esse trabalho de possibilitar esse desenvolvimento emocional que, de alguma forma, foi impossibilitado ou foi incapacitado nessa paciente. O que me leva a pensar na própria questão da intervenção psicológica voltada para pacientes com somatização. De como as obras do Winnicott podem nos ajudar muito a pensar em uma psicossomática através da psicanálise. E como isso permite a integração de uma proposta que procura convergir o conhecimento da psicanálise, conhecimento da psicologia com o da medicina, para resgatar essa imagem de ser humano como um ser integral, como um ser biopsicossocial. Então, acredito que pôde ampliar esse conhecimento e a gente pôde ter, então, uma apresentação psicossomática naquilo que a psicossomática se propõe, em termos de compreensão de ser humano e de compreensão da saúde e do adoecimento. Então, agradeço, professor Milton, pelos comentários, e é isso. Antes de abrir para as perguntas, eu queria só fazer um comentário que, ao longo, né, até da minha trajetória de buscar eventos, né, de psicologia da saúde, ou tanto da área hospitalar, é muito diferente a gente encontrar um tema como esse, né, com essas questões gastrointestinais. Então, sempre que tem essa oportunidade, eu sou sempre super a favor de trazer essa temática, porque não é sempre que a gente encontra uma discussão, né, com esse tipo de adoecimento. E ainda mais a gente repensar e aprender com as possibilidades, né, da nossa profissão. Eu acredito que a maior parte de vocês sejam psicólogos ou estudantes de psicologia, e de compreender o quanto que a nossa área pode também contribuir, né, fazendo até um link com essa atuação interdisciplinar, né, que foi discutida na parte da manhã. Muito, muito legal, e muito obrigada também pela participação da mesa. Gente, perguntas. O Cleiton vai nos ajudar. A minha pergunta está muito relacionada com o que você acabou de falar. É uma suposição minha, né, baseada em algumas coisas que foi falado e também naquilo que eu já sabia a respeito. Usando o caso seu, você acha pertinente a gente pensar que esse tipo de somatização dessa pessoa está relacionado assim, a essa infantilização, exatamente por ter tido essa ausência do afeto, né, dessa questão, e até essa forma de somatizar, quer dizer, a criança evacua, a mãe cuida, a mãe zela, né? E ela é bem primitiva, digamos assim, né? Uma coisa bem... um intestino, né? É bastante interessante esse órgão com relação às questões emocionais. É pertinente pensar essa infantilização e, exatamente, o papel do terapeuta ocupando esse espaço, nesse cuidado, e ela restaurando, né? Fazendo essa projeção, e aí, recuperando isso é pertinente, baseado exatamente no que você colocou e no que o professor tinha falado? A pergunta? Deixa eu ver se eu entendi. No que diz respeito à infantilização... Quando a gente fala de somatização, né, eu pressuponho que a gente essa somatização ela diz alguma coisa a respeito da minha pessoa, né? Por que eu somatizei de alguma forma? Concorda? Discorda? Sim, acho que eu consegui alcançar a sua pergunta. A McDougall, ela vai dizer que o funcionamento psíquico de pacientes que tendem a adoecer através da somatização é um funcionamento psíquico semelhante ao dos bebês. Pois um bebê, ao nascer,
como ainda ele não teve o desenvolvimento da sua linguagem, ele se utiliza apenas do corpo para expressar as suas emoções. E a mãe vai interpretando essas emoções para o bebê, na medida em que ela empresta as suas capacidades egóicas para o bebê, e assim permite esse desenvolvimento emocional. Então, a questão da somatização, ela remonta, pela McDougall, essa relação mãe-bebê, a um aspecto infantil do desenvolvimento psíquico, que permanece também no nosso universo psíquico ao longo da nossa vida. E que, na fase adulta, diante de uma angústia intolerável, a gente pode recorrer a esse estado fusional da mãe, em que tudo era satisfeito, em que tudo era aliviado, pois é como se o mundo existisse para suprir as necessidades do bebê, assim como no que diz respeito às suas tensões. Respondi? Só acrescentando alguma coisa, talvez, ao que o Dr. Guilherme trouxe, gostaria de estar lembrando também o Winnicott nesse sentido, quando ele, de alguma maneira, num dos seus textos, eu não recordo agora muito bem qual tenha sido essa citação, mas ele fala que na criança, no bebezinho, um self em desenvolvimento ainda, a psicologia é fisiologia. Quer dizer, então, de alguma maneira, não existe aquilo ainda que se denominaria de um ego, de alguma forma, mas alguma coisa que tem a possibilidade de manter a sobrevivência da criança, de alguma forma, e que já tem uma espécie de linguagem implícita nessa forma de expressão. Só que é como o Dr. Guilherme falou, é uma expressão através do corpo, diretamente através do corpo. Tem uma coisa interessante, a gente pode apenas utilizar como metáfora, mas no texto do Dr. Guilherme, tem um determinado momento, eu acho que, Guilherme, você citou alguma coisa nesse sentido, se não me engano, aqui na apresentação, de uma pessoa, você diz assim, na relação com a família, ela sempre deu mais do que recebeu. É engraçado, né? Porque, metaforicamente, o problema intestinal dela é exatamente esse, né? Ela, de alguma forma, cede muito mais do que aquilo que recebe, de alguma maneira. Se a gente pensar do ponto de vista fisiológico, é como se isso já tivesse muita antiguidade no sistema psicossomático dela, né? É alguém que não consegue, de alguma maneira, ter tempo para si, para poder absorver alguma coisa e poder se nutrir a partir disso, né? Você falou da Fernanda, eu queria saber com que idade quantos ela tinha quando você começou a conversar com ela sobre essas questões, né, que afetaram a vida dela, porque isso não ficou muito claro para mim. Falou que ela foi forçada a ser um adulto com 6 anos, mas quando você conheceu ela tinha quantos anos? E se outras pessoas você teve contato que tiveram esse tipo de problema, assim, de evacuação, de não conseguir evacuar ou de evacuar muitas vezes ao dia. Durante a sua pesquisa, você entrevistou mais pessoas além da Fernanda? Eu tive contato com a Fernanda quando ela apresentava 42 anos. E esses dados referentes à biografia dela eu colhi na história de vida, em que ela traz que a morte da mãe aos 4 anos de idade, e de como ela precisou, então, ocupar o lugar da mãe, as obrigações de cuidar da casa,
do pai, cuidar da irmã, sair da escola, ela deixou de ir para a escola, ela deixou de sair de casa, em função de assumir essa responsabilidade materna que foi vaga pela morte da mãe, que ela agora estava assumindo. Na minha pesquisa, também há uma outra participante, que eu não trouxe por uma questão de tempo, por uma questão de ser mais adequado para aprofundar um caso clínico, mas o que se apresentou com a Fernanda também pôde ser verificado com essa outra participante, que ela traz também, na sua história de vida, situações de abuso. É muito interessante pensar que, com essas duas pacientes, essa questão do abuso e de uma tentativa de ser aceita, essa busca por um cuidado, de ser acolhida, de receber cuidados, ela também se apresentou. E nessas horas eu lembro do Alexander, que vai falar sobre como o nosso estado emocional de receber cuidados está muito associado também com o funcionamento corporal de receber alimento, de como a gente associa alimento com cuidado. O bebê, quando ele nasce, ele é alimentado não só com o aspecto nutricional do leite, mas com afeto, com o calor do corpo, com a atenção, com essa afetividade que vai junto com esse leite. Então, como a gente relaciona esse aspecto do cuidado com o aspecto da alimentação, e que a gente verifica no funcionamento do sistema parasimpático, em que há um aumento, em que há ativação do sistema digestivo. Então, é uma coisa interessante para se pensar. Esses dois elementos aparecem nessas pacientes e que se relacionam com um funcionamento do sistema nervoso autônomo. Boa tarde, doutor Guilherme. Adorei a sua exposição, foi muito esclarecedora, doutor Milton também. A minha pergunta é o seguinte, com Lacan, a gente pode deduzir o seguinte, ele diz, tem uma fala que diz o seguinte, o que não pode ser escrito, o que não pode ser dito, pode ser escrito. Eu queria saber se tem uma aproximação desta fala, né, no caso dessa paciente, se houve uma inscrição no corpo, e essa relação que se faz com o transtorno de conversão, a gente poderia fazer essa relação, sendo, né, dando um conceito mais freudiano da coisa, poderia-se fazer essa relação da inscrição do sintoma no corpo, no real, enfim, com o transtorno de conversão? Quando a gente fala de sintomas corporais, podem, a gente já coloca em mente a questão da conversão. Pois a conversão e a somatização dizem de sintomas físicos. Mas há uma diferença em termos de funcionamento psíquico e em termos da localização dos sintomas entre a conversão e a somatização. Remontando a um slide que eu apresentei, entre aquilo que era representado e aquilo que é expressado. Quando a gente fala em conversão, a gente fala de um conflito psíquico que é convertido em sintomas físicos. E que esses sintomas físicos representam simbolicamente aquele conflito. Então, a gente vai encontrar um funcionamento psicológico muito rico associado a esses sintomas, a toda uma simbologia que a gente pode verificar tanto em testes projetivos quanto no próprio processo de análise. Quando a gente fala de somatização, há um funcionamento psicodinâmico diferente, pois não se trata de um mecanismo de recalque e conversão. Não há produção de conteúdos simbólicos através dos sintomas. A gente fala da própria expressão física da emoção. E a gente pergunta, o que então leva à cronificação dessa expressão física, que pode desencadear o adoecimento, que aí que entra com a ideia do comprometimento da capacidade de simbolização, de como o aspecto psicológico, a expressão psicológica daquela emoção
ficou comprometida. É o que a McDougall vai falar de desafetação, em que aquele afeto é expulso do psiquismo, é como se não existisse no psiquismo, um mecanismo muito mais intenso do que o do recalque. Então, a gente não vai encontrar os elementos simbólicos nos sintomas. Então, em função disso, até demanda uma outra postura terapêutica do terapeuta, uma outra postura no que diz respeito à questão da técnica. Se a gente entrar num processo de interpretação da associação livre da paciente a partir dos sintomas físicos, no caso de uma somatização, a gente vai encontrar alguns problemas. Porque é como se, é o que falam da clínica do vazio. É como se a gente encontrasse um vazio ali no funcionamento psíquico da paciente. Então, o trabalho seria mais de reconstrução de sentidos, de significados psicológicos para aquelas experiências emocionais. Mais alguém? Tinha alguém ali? Depois você aqui, depois você lá. O paciente com síndrome do intestino irritado, ele também tem a constipação, o período de constipação, não é? Pode apresentar a constipação ou a diarreia. Isso. Ou um misto. E tem relação ao estado emocional dele, esse período? Há uma tentativa de teorização sobre isso, que é feita, que diz respeito a pacientes constipados e pacientes diarreicos, em que pacientes diarreicos apresentariam, e isso nos participantes da pesquisa foi verificado, pelo menos, de que pacientes diarreicos apresentam um desejo inconsciente de ser cuidado. Mas esse desejo é intolerável, então ele tenta compensar esse desejo de ser cuidado, se responsabilizando pelas outras pessoas, numa lógica de que, assim, se eu cuidar do outro, o outro vai cuidar de mim. Mas é um desejo que não consegue atingir a sua satisfação, obviamente, e que, portanto, esse estado de receber cuidados, esse desejo de receber cuidados que é recalcado e que é cronificado na pessoa, que ativaria o sistema parasimpático referente à diarreia. No funcionamento associado aos pacientes com constipação, já seria por outra via, em que esses pacientes apresentariam uma agressividade diante do mundo, em que o mundo seria hostil, então há uma agressividade que é contida em relação a esse mundo. E que a agressividade, em termos fisiológicos, ativaria o sistema simpático, nosso sistema nervoso autônomo, que, no caso, inibiria a motilidade, o sistema digestivo, então constiparia o intestino da pessoa. Eu queria aproveitar as colocações que o Dr. Guilherme acabou de fazer, apenas para destacar um pequeno ponto que me lembrei em relação às teorias de Winnicott, né? E quando ele, de alguma maneira, o Dr. Guilherme fala sobre essa situação dos cuidados, que a pessoa passa a buscar cuidar para ser cuidada, né? Me lembrou certas colocações do Winnicott, onde ele diz o seguinte, que a criança, de alguma maneira, que é muito desenvolvida do ponto de vista da mente enquanto uma possibilidade de desenvolvimento egóico, ela pode ter uma circunstância em que, frente ao não cuidado com ela desenvolve uma espécie de situação em que ela passa a cuidar de si mesma. E ela estende isso ao cuidado com os outros. Então, se encontra pessoas que, num certo sentido, têm uma enorme necessidade, de alguma forma, de estar cuidando, né? Mas, no fundo, é um reflexo da necessidade de poder ser cuidada e que o seu próprio ego desenvolveu essa capacidade
muito precocemente, né? Então, eu acho que se aproxima muito do que você estava trazendo, né? Quer dizer, mas o Winnicott lida com essas ideias a partir de uma observação de crianças pequenas, muito pequenas, né? Eu acho que o Dr. Guilherme também está trazendo uma situação possível de ser observada em evoluções mais adiante, né? Boa tarde. Quando a gente fala, né, quando se fala que o processo diarreico, a síndrome, né, é uma expressão uma expressão de um estado psíquico, né? Não está se reforçando de alguma forma a dicotomia entre psique e corpo, né? E agora com a neurociência assim, se tenta ver essa integração desse funcionamento, né? Quer dizer, não tem uma cabeça sozinha nem um corpo sozinho, né? Sempre é um expressando o funcionamento do outro, né? E, enfim, é essa questão que eu queria rever. Quando se tenta explicar a expressão psicossomática, né, essa nomenclatura é difícil de ser vista, né, porque ainda se continua reforçando essa ideia de psique e corpo. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Tá? E também queria saber como é que vocês se colocam com isso. Obrigada. Quando falar do expressão psicossomática, não está sendo falado a ideia de doença psicossomática ou transtorno psicossomático, ou de que a síndrome do intestino irritável seja uma doença psicossomática. Mas expressão psicossomática como uma expressão que se dá ao mesmo tempo a nível do corpo e a nível da mente. Essa separação corpo, mente, psique e soma é uma separação didática, mais didática do que... mais uma separação conceitual do que o fenômeno em si. Porque, de fato, não dá para a gente separar o que é puramente psíquico e o que é puramente somático. Na medida em que o corpo, as suas funções corporais são moduladas pela vida emocional da pessoa. Se a gente pensar que o sistema nervoso autônomo ele é modulado pelo sistema límbico, a gente está falando que as emoções elas têm a capacidade de modular o funcionamento dos órgãos. Ou seja, a emoção faz parte do funcionamento dos órgãos. Então, aqui vai uma questão de enfoque. O foco foi pela via psicológica, no sentido dos processos psíquicos, mas sempre tentando fazer essa junção entre o funcionamento do organismo como um todo. Por isso que eu também fiz questão de apresentar a patogênese da síndrome, em que há vários fatores que ocorrem conjuntamente para a manifestação dos sintomas. E de como, diante de um adoecimento, de um processo de adoecimento, é importante essa intervenção médica e intervenção psicológica também. Porque emoção faz parte do funcionamento do corpo. É muito interessante, quando a gente adoece, a gente vai faz exames de sangue, exames cardiológicos, exames disso e daquilo. E por que a gente não faz também um exame psicológico em relação à nossa vida emocional, que faz parte, compõe um quadro clínico do nosso adoecimento? Olá, estou aqui. É um prazer estar aqui escutando todos vocês. Meu nome é Alan Felipe, sou pós-graduando do Departamento de Neurociência e Comportamento aqui da USP. Bom, vou fazer uma breve bricolagem pensênica. Começo pela frase: o estômago é fiel ao dono, que
é um bom resumo, né, de todas as falas. E, em seguida, passo a alexitimia, que foi uma palavra que ainda não nos foi dita aqui hoje. Sendo a alexitimia esse analfabetismo emocional, essa pobreza simbólica, estando relacionada ao pensamento operatório, também ao pensamento sistemático, cartesiano, ao contrário do simbólico. Bom, em relação a isso, gostaria de ouvir um comentário sobre a utilização do celular nos momentos da refeição. Nós sabemos que os aparelhos eletrônicos, as mídias sociais, elas acabam colaborando para essa proliferação do pensamento operatório, levando assim a manifestações das, entre aspas, doenças psicossomáticas, como disse certa vez o professor Avelino, que é um termo, de certo modo, errôneo, já que todas as doenças são psicossomáticas. Bom, então gostaria de saber sobre essa relação da utilização do celular durante a alimentação, esse processo da mídia em excesso nos remeter ao pensamento operatório, e como retomar a protomedicina, que seria esse diálogo orgânico, esse diálogo humanístico, digo assim. Obrigado. Sobre o uso do celular na alimentação, eu vou fazer alguns comentários, e aí eu passo para o professor Milton também, se ele quiser fazer alguns comentários, e falar da protomedicina, que acho que ele pode falar melhor do que eu. Em relação ao uso de tecnologias que se tem hoje, há de se fazer um outro olhar, que não aquele olhar de uma geração que não nasceu dentro da tecnologia. Talvez a gente seja a última geração que nasceu fora da internet. Então, a gente tem um olhar sobre isso, há um conflito de geração em relação ao uso da tecnologia. Por isso, é importante a gente tentar entender que uso é esse que se faz do celular no momento de alimentação. Bom, alimentação, que seria um momento de relaxamento, de receber cuidados, que o nosso organismo, como um todo, tanto do aspecto fisiológico e psicológico, se direciona para esse momento de receber alimento, e que é atravessado por uma outra atividade que não a alimentação. Esse uso da tecnologia pode ser também bastante rico em termos de produção de simbolismos, se aquele uso da tecnologia naquele momento está a serviço dessa promoção de relação, da produção de significados psicológicos, em que a pessoa ela estaria num momento de uma intensa interação social. Talvez não fosse o melhor momento para se fazer isso, podemos pensar, mas a gente não pode associar diretamente à alexitimia. A gente poderia associar diretamente à alexitimia, ou ao pensamento operatório, o uso do celular nesse contexto, se fosse um uso como um agir compulsivo, que a gente vê em pacientes com somatização, na medida em que se escoa aquela tensão emocional através de um comportamento compulsivo, como o uso do celular. Então, há usos e usos em que pode ou não levar a um funcionamento alexitímico. Então, é um choque de geração que gera discussões bem interessantes sobre isso. Eu pensava aqui que era bondade do Dr. Guilherme estar indicando meu nome para compartilhar de alguma forma essa resposta, porque é como ele disse, de alguma forma a gente nasce numa determinada geração
onde esses avanços tecnológicos, de alguma forma, ou fazem um sentido intrínseco àquela cultura que se estabeleceu, mas se tornam muito estranhos a quem nasceu numa outra cultura temporalmente inserida, né? Eu não sou a melhor pessoa, de alguma forma, a poder comentar, de alguma maneira, as questões que a informática traz, né? Mas me chamou a atenção durante a conversa, de alguma maneira, à medida que o Dr. Guilherme trazia uma ampliação, uma resposta para poderem ampliar a questão que o senhor trouxe, eu pensava um pouco assim, no instante da alimentação, tem toda uma questão do cuidado através da alimentação, sem dúvida, mas também tem uma coisa que é muito sumamente importante, eu acho, como em torno da situação da alimentação existe um desenvolvimento de um elo social, né? E, num certo sentido, uma das melhores coisas, talvez, que a gente possa ter é quando a gente compartilha uma refeição, de alguma forma, né? Então, possivelmente está em andamento também, nessas questões de alguém fazer uso do celular durante as refeições, alguma coisa que faz, não dista do porquê é tão vibrante, tão chamativo, de alguma maneira, esse acesso ao mundo, digamos assim, de informações e contatos que essa nova tecnologia traz. Será que, de alguma maneira, a gente não estaria também diante de situações onde existe uma dificuldade, digamos assim, de relacionamento entre as pessoas? De alguma maneira, falta soluções outras para poder escapar da solidão, num certo sentido? Quer dizer, há que se considerar inúmeros outros fatores, de alguma maneira, para levar em conta uma análise disso, né? Mas eu não me sinto a pessoa mais indicada para poder fazer essa análise. Bom, então nós encerramos a mesa. Gostaria de agradecer a todos pela participação, pelas perguntas, que foram super interessantes, à banca. E vocês querem falar alguma coisa? Bom, eu só queria voltar a agradecer, agora incluindo a participação, a atenção que eu pude receber também por parte de vocês, todos que estão presentes, e dizer que é muito bom estar aqui na USP, né? E com as pessoas amigas de longo tempo. Quero agradecer o pessoal do Cronos, o pessoal do Sucor, que fizeram essa jornada, que me convidaram, e como membro do Sucor eu me sinto muito honrado por receber esse convite na 10ª edição dessa jornada. Agradeço ao professor Milton por ter aceitado o convite e ter feito considerações tão afetuosas sobre o meu trabalho. Agradeço também os presentes aqui, agradeço aos alunos que vieram, e por hoje é só. Pessoal, então nós encerramos a apresentação da mesa intitulada Repercussões da Intervenção Psicológica em Pacientes com Síndrome do Intestino Irritável. E aí, nós teremos um intervalo de quantos minutos? De 30 minutos. Ó, agora são 3h47 no meu relógio, então a gente volta às 4h15. E aí, então, vai acontecer a última apresentação, intitulada Práticas Clínicas em Enfermaria de Adulto do Hospital Universitário aqui da USP. Tudo bem? Obrigada.